Para reduzir a emissão de poluentes do ar causada por veículos ou pelos veículos, é incorreto, é muito importante a gente prestar bastante atenção quando a questão pede a incorreta, porque a gente acaba esquecendo e marca a correta, né? É incorreto afirmar que se deve fazer uso de dispositivo de controle de emissão de gases. Se eu fizer uso de dispositivo que controla a emissão de gases, por exemplo, do catalisador, eu estarei contribuindo para diminuir a poluição. E aqui está dizendo que é para você marcar incorreta. Então não é essa a resposta. Eu devo incentivar o uso de gás natural? Sim, o gás natural é um dos combustíveis que menos polui, se não for o que menos polui. Então ele também contribui para a diminuição da poluição, não é ela a incorreta não. Regular periodicamente o motor do veículo? Claro, se manter um veículo bem regulado, ele vai consumir menos combustível, vai queimar menos combustível, consequentemente vai poluir menos. Seria incentivar o transporte individual por veículos automotivos? Não, porque se cada um sair no veículo dele, vamos por 40, 50 pessoas, cada um passa a mão no carro ou na moto, ele sai, são 50 veículos poluindo. Agora imagina esse pessoal todo dentro de um ônibus, ou de um metrô, melhor ainda. Então não é incentivar o transporte individual, é incentivar o transporte coletivo. Esse sim ajuda a diminuir a poluição. A alternativa D é incorreta, como a questão pediu a incorreta, aqui está a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Em acidente onde haja derramamento de combustível, você deverá, para reduzir o perigo de incêndio, cobrir o combustível com terra, areia ou cal. Imagine você jogando terra, areia ou cal sobre uma área que tem combustível derramado. Conseguiram imaginar a situação? O que acontece quando você faz isso? Só imaginem por enquanto. Apenas lavar a pista. Bom, eu preciso lavar a pista, eu, condutor? Não é o adequado, não é o procedimento adequado. E aqui ainda tem uma casca de banana que é o apenas. Para quem estuda com a gente sabe que apenas é uma casca de banana. É um termo que eu considero casca de banana. Quando uma alternativa tem casca de banana, a chance dessa alternativa ser falsa, errada, é de pelo menos 90%. E nesse caso aqui não foi diferente. A alternativa B é falsa. Cobrir o combustível com lona plástica. Olha, a lona plástica, então, ela é altamente inflamável. Pega fogo com facilidade. Cobrir o combustível não ia resolver em nada e aqui ainda estaria colocando mais um combustível, que é a lona, a própria lona que pega fogo aí. Não é uma boa ideia. Espalhar o combustível? Nem precisa, né? Porque do que ele derramou ali, é líquido, ele já vai espalhar naturalmente. Não é essa a resposta. A alternativa correta para essa questão é a letra A. Cubra o combustível com terra, areia ou cal. Inclusive, uma dica que eu te dou. Hoje em dia, os automóveis não são mais obrigados a serem fabricados, sair com o extintor de incêndio. Automóveis, tá? Outros veículos, automóveis, caminhonetes, caminhonetas, utilitários e triciclos, quadriciclos, aliás, de cabine fechada, não precisam mais do extintor. Os demais veículos precisam, com exceção, obviamente, de motocicleta que não usa extintor. Então, o extintor deixou de ser obrigatório para esses veículos, pequeno porte que normalmente a gente usa. E no caso de incêndio, o que você vai fazer? Tem gente que joga água, não é o adequado. O adequado é jogar terra, areia. Se tiver algum material desse tipo, pode jogar por cima, que é beleza. Dá para conter bastante o incêndio, talvez até apagar. Sobre o lusco-fusco, é falso afirmar. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas aqui. Primeiro, que a questão está pedindo a falsa. Cuidado, porque a pessoa distraída ali, nervosa na hora, acaba marcando a verdadeira. Aí dança. O que é lusco-fusco? É a segunda coisa que eu quero que vocês saibam. Lusco-fusco é a transposição do dia para a noite, ou da noite para o dia, por exemplo. Ao cair da noite, ou ao findar da noite, ao amanhecer, acontece aquela transição. Imagina, só para a gente tentar trazer para a prática o que é esse lusco-fusco. Você está andando lá na rua, o sol rachando, aí quando você entra dentro de casa, na escadaria do prédio, fica tudo escuro, né? De repente, de dia. Por quê? Aí depois de um certo tempo, aqui já não fica tão escuro assim não. Com o passar do tempo, você começa a enxergar melhor, daqui a pouco você está enxergando tudo normalmente, lá dentro da escadaria do prédio ali. Porque as vistas da gente demoram um pouquinho para se ambientar, né? Eu estou lá no sol, então minhas pupilas fechadas, para não entrar tanta luz assim. E eu estou enxergando naturalmente, que é muita claridade do sol. Quando eu entro dentro de um ambiente mais escuro, até que a pupila ajusta ali, eu demoro um pouquinho para poder ver. Então essa transição, quando você está dirigindo, isso influencia demais. Você está ali por volta de 18 horas, começa o cair da noite, você acende o farol, não resolve nada.
É inclusive um horário recomendado para você imobilizar o carro, fazer um descanso. Quando cai a noite totalmente, suas vistas já acostumaram ali com o escuro, né, com a situação mais escura, penumbra, aí acendeu o farol, pronto, enxerga tudo. E da noite para o dia a mesma coisa, quando você sai assim, também dá essa sensação, lusco-fusco. Então tá aí, a situação de pouca luminosidade, não necessariamente, mas pode acontecer, né, que é o cair da noite. Vamos deixar em aberto aqui. Ocorre ao amanhecer? Sim. Ao anoitecer? Também. Em túneis? Da mesma forma, você está dentro do túnel, lugar escuro, saiu lugar claro, ou então estava no lugar claro, entrou no túnel. Tempo nublado? A mesma coisa. Então essa B aqui serve, está pedindo a falsa, a B é verdadeira. A A eu deixei em aberto. A penumbra torna mais difícil reconhecer os objetos. Repito, lusco-fusco não quer dizer exatamente penumbra, pode ser excesso de luz, que é o cair do amanhecer, né? O entrar do dia. Mas pode ser o penumbra também. E a penumbra torna mais difícil reconhecer objetos? Sim. Então vou deixar em aberto, assim como eu deixei a A. A alternativa D. O motorista deve usar luz alta nessas situações? Não necessariamente. Por exemplo, está amanhecendo, luz alta para quê? Então essa aqui está fora. Fiquei em dúvida na A, fiquei em dúvida na C, na B eu não tenho dúvida nenhuma. Como a questão está pedindo a falsa, eu já achei. É a letra D mesmo. Você não vai usar luz alta nesse caso, não. Ao notar árvores ou vegetação que estejam encobrindo a sinalização de trânsito, o condutor deve redobrar a atenção, tudo bem, tem vegetação ali tampando a sinalização, ele deve redobrar a atenção, ok. Reduzir a velocidade, também está ok. Para identificar ali algumas restrições de circulação, se é uma curva perigosa, velocidade que ele pode desenvolver, cara, tudo bem, ó. Redobrar a atenção, reduzir a velocidade. Para quê? Para identificar aqui as restrições de circulação. Certamente será essa a resposta. Efetuar a poda das árvores para identificar a sinalização. Já pensou? O cara está dirigindo lá, fazendo uma viagem na estrada, onde a vegetação, o mato está tampando a sinalização. Aí ele sai com a roçadeira, então com a foice, né? E de tantos em tantos metros ele vê uma placa escondidinha lá no meio do mato e vai lá e faz a poda. Poxa, ele vai demorar a terminar essa viagem, não vai? Absolutamente absurda essa alternativa. B está fora. Ele deve solicitar, então, ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores? Olha, é direito do cidadão solicitar as coisas aos órgãos de trânsito. Mas veja que aqui ele não está solicitando ao órgão, ele está solicitando ao agente de trânsito. O agente de trânsito tem as suas funções específicas. E aqui ainda diz, na questão, que o condutor deve exprime sentido de dever, obrigação. Então quer dizer que ele tem a obrigação de solicitar, ainda que seja ao órgão de trânsito, que ela efetue a poda das árvores ou da vegetação? Não, ele não tem essa obrigação, não. O cidadão tem o direito, o dever, a obrigação? Não. Alternativa C, totalmente fora. Redobrar a atenção? Beleza. Reduzir a velocidade? Beleza. E não se preocupar com a sinalização que está escondida lá no meio do mato? Absolutamente não é essa a alternativa a ser seguida. A alternativa A mesmo, a gente já suspeitava. Na impossibilidade da presença do resgate, o socorrista deve observar no acidentado, primeiramente, então o que o socorrista deve observar primeiro numa vítima de acidente? Lesões contundentes. Olha, eu particularmente, eu até imagino o que significa esse termo contundente. Mas se você pedir para eu te dar a definição exata, precisa, eu vou ter que procurar no dicionário. Mas imagino que seja uma lesão profunda, uma lesão grave, tá bom assim? Depois a gente pesquisa o que significa esse contundente. Eu preciso observar uma lesão grave? Em primeiro lugar? Não sei, eu preciso observar a lesão grave, mas em primeiro lugar, que fala primeiramente, tem uma ordem aí hierárquica, né? A gente vai observar primeiro os sinais vitais, se a vítima respira, se ela pulsa, como é que está a pressão arterial dela, se tiver como controlar isso. Depois disso vem a questão da hemorragia, né? Que perda de sangue ele pode levar a vítima a óbito em pouco tempo também, e aí vai. Entre lesão aqui, ó, queimadura também, hemorragia e sinalizar o local. Bom, sinalizar o local nem é na vítima, né? Observar no acidentado. O que tem a ver sinalizar o local com observar no acidentado? Nada a ver, já está fora. Entre uma lesão grave, uma queimadura de primeiro grau, que nem é tão grave assim, se for de terceiro grau, tudo bem, e uma hemorragia, que é perda de sangue, qual das três vocês acham que precisa ser observado primeiro? É a hemorragia, tá bom? Então marca aí. Se tivesse aqui parada respiratória, parada cardíaca, viriam antes de hemorragia, tá? Porque são sinais vitais. Agora, não tendo, o que vem na sequência aí, hemorragia, ele vem primeiro e ter lesões contundentes e queimaduras.
Uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória, olha, parou de respirar, o coração parou de bater, que são as duas coisas simultaneamente. Essa pessoa poderá vir a óbito, ou seja, ela pode falecer, morrer, no vocabulário mais popular. Caso a respiração não seja restabelecida num prazo, engraçado que aqui fala restabelecer a respiração. Caso o seu estado não seja, o seu estado natural não seja restabelecido, tanto a pulsação quanto a respiração, né? Claro. Então, caso esse estado não seja restabelecido num prazo de 3 a 5 minutos, 10 a 15, 2 a 4 ou 5 a 10. Olha, a recomendação dos protocolos de primeiros socorros é que você haja rápido. Esse haja é do verbo agir, então é escrito assim mesmo, tá? E esse agir rápido significa que você deve agir num prazo de até 5 minutos. Quer dizer que se passar de 5 minutos a pessoa vai morrer? Não, aqui não está falando que ela vai morrer, está falando que ela poderá morrer. Pode acontecer, uma pessoa ficar aí 8, 10 minutos sem esses movimentos cardiorrespiratórios e não morrer. Pode acontecer, mas o padrão, o normal, é que em 5 minutos, se ela não receber socorro, aí já fica altamente comprometida. Então, de 3 a 5 minutos, tá? É a resposta letra A. Indica incapacidade de movimentar pernas e braços após um acidente. Olha, aqui fala traumatismo craniano, algum trauma no crânio. Eu não tenho dúvida que, a depender do trauma craniano, a pessoa vai ficar não só sem os movimentos das pernas e braços, mas também desacordada, inconsciente. Então, isso aqui tem uma relação, ainda que indireta, mas tem. Vou deixar aberto. Politraumatismo. Politraumatismo, o traumatismo é qualquer lesão. Quebrou um dedo, é um traumatismo. Quando fala poli, são múltiplas lesões. Pensa a pessoa toda quebrada. Do mesmo modo, eu penso que se ela está com as pernas e com os braços quebrados, ela pode perder sim a capacidade de movimentar. Então também cabe. Indiretamente, mas cabe. Lesão na coluna. Olha, a depender da região que for a lesão, não para pernas e braços, não. Por exemplo, uma região mais baixa vai imobilizar somente as pernas. Se for uma lesão na região cervical, que é mais alta, a região do pescoço, aí para pernas e braços. Então aqui a gente tem um se, né? Mas paralisa? Paralisa. Essa aqui serve como resposta. Tem esse se aqui, né? Que se for uma lesão mais alta, tudo bem? E lesão na cabeça. Lesão na cabeça é a mesma coisa que traumatismo craniano, vamos dizer assim. Então, se tem A, se A fosse a resposta, a D também teria que ser. Então, consequentemente, não pode ter duas respostas, eu já elimino aqui. Entre o politraumatismo e a lesão na coluna, o politraumatismo é uma relação indireta, enquanto a lesão na coluna pode sim acontecer, desde que esse se aqui, né, seja alcançado, se a lesão for na região da cervical, a região mais alta aqui da coluna. Então, letra C é a resposta. Contudo, apesar de toda a nossa análise aqui, a gente chegar à letra C, questãozinha mal elaborada, né? Porque qualquer uma das alternativas aqui pode sim paralisar aí ou fazer a pessoa perder a capacidade de movimentar pernas e braços. O procedimento correto ao socorrer vítima com queimadura é esfriar a área com água sanitária. Caramba, água sanitária, que negócio de lavar roupa, é isso mesmo? De fazer faxina, limpeza? Sim. E por incrível que pareça, tem gente que usa, parece que tem ali um efeito de frescor, refresca. Gente, mas a água sanitária numa queimadura é totalmente fora, não tem nenhum cabimento uma coisa dessa. Se você já viu alguém usando essa técnica doméstica, pode repudiar, porque isso não é recomendado mesmo pela direção ou pelos protocolos de primeiros socorros. Passar pasta de dente na ferida também tem aquela sensação de frescor, né? Que a pasta de dente, o creme dental, ela refresca a região, então o pessoal costuma fazer isso, mas não é adequado. Você não vai passar nada na ferida, nada na queimadura, tá bom? Aplicar pomada para queimaduras. Aqui muitos fariam isso, né? Pomada para queimadura, ótimo, vai ali tratar do ferimento perfeitamente. Não deve, aliás, isso aí é regra sagrada de primeiros socorros. Você não vai aplicar nem oferecer nenhuma medicação a uma vítima de acidente, nenhuma. Ainda que possa parecer ser tão óbvio aí, ou talvez um medicamento tão doméstico, não vai, nenhuma, é regra sagrada, tá bom? Então, aplicar pomadas? Não vai aplicar pomadas.
Resfriar a região queimada com água corrente. Aí pode, é legal, é positivo e resolve, né? Quem queimou aí uma mão, um braço, sabe que colocou debaixo da água corrente ali, a dor passa imediatamente. Então, letra D aí é o procedimento correto ao socorrer vítima com queimadura.